Boa noite a todos. Eu acho que quando eu gravei a aula de apresentação do plano de ensino, eu esqueci de me apresentar, né? Então, lembrei que eu nunca tinha dado aula para a turma de vocês, então vou me apresentar agora. Então, meu nome é Flávia, né? Vou ser a professora da disciplina de Anatomia e Fisiologia dos Animais. Sou veterinária exotecnista, então esse semestre veremos todas essas partes de sistemas, enfim, tudo que a gente viu no plano de ensino, né, que a gente vai tratar esse semestre falaremos. Então, hoje, né, a nossa aula inicial sobre osteologia. Como eu já falei na apresentação do plano de ensino, a osteologia, né, é o ensino, né, o estudo dos ossos. Então, a gente vai entender e aprender todos os ossos do esqueleto do animal, tá? Não se desespere que é uma coisa simples. Então, só para dar uma introduçãozinha, eu também já falei para vocês na apresentação do plano de ensino, que essa disciplina ela engloba duas grandes disciplinas, né? Tanto é que na medicina veterinária tem anatomia 1, anatomia 2, fisiologia 1, fisiologia 2. Na zootecnia também são disciplinas separadas, né? Porém, na agronomia é uma disciplina só, então é muita coisa para ver em um único semestre, né? Então, a gente tenta seguir essa ementa, né? Mas dando ênfase para os principais sistemas. Então, na anatomia, o que diferencia, né? Essas duas partes da disciplina. A anatomia é o ramo da morfologia voltado para a forma, estrutura, topografia e a própria interação funcional dos tecidos e órgãos que compõem o corpo. Já a fisiologia é a teoria, né? Na teoria, é a teoria que estuda as funções desempenhadas pelos seres vivos. Então, de uma forma geral, a anatomia é a forma e a fisiologia são as funções. Então, tem essas diferenças aí que a gente vai ver. Então, todo sistema que a gente for tratar, estudar, a gente vai estudar qual é a anatomia e qual é a fisiologia dele. Entendido? Tá, então vamos começar com os ossos, né? Então, osteologia, como eu já falei, o estudo dos ossos. Os ossos são órgãos, são considerados órgãos vivos. Então, embora muita gente acredite que o osso não é vivo, mas o osso tem vida sim. Principalmente porque ele contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Tanto é que eu acho que alguém aqui já quebrou algum osso na vida, né? Então, sabe a dor que se sente. Então, se não fosse um órgão vivo, não se sentiria dor numa quebra de um osso, numa fratura, mas dói muito porque são órgãos que recebem muita irrigação sanguínea, eles são muito sensitivos devido a essa grande quantidade de nervos, né? Então, o osso também responde à influência mecânica e endócrina e se modifica, tá? Essa influência mecânica seria, por exemplo, uma fratura, uma quebra, né, de osso. E uma influência endócrina seria a influência através de hormônios. Então, a gente sabe que o osso, ele também sofre influências hormonais, como, por exemplo, em animais, em pessoas idosas, existe, né, uma baixa de certos hormônios, né, que com a idade eles se cessam, e alguns desses hormônios são fundamentais na estrutura óssea. Então, começam a aparecer as doenças, como, por exemplo, osteosarcomas, que são problemas, neoplasias ósseas. Outro problema bem comum é a osteoporose, né? Então, esse osso ele vai perdendo esse cálcio e vai ficando mais fininho. 5 a 7% de toda a massa óssea é reciclada a cada ano. Então, para vocês terem uma noção, né? De que o osso que nós nascemos, os animais nascem, não é o mesmo osso da vida adulta, porque essa massa ela é reciclada, né? Ano a cada ano, exceto quando o animal ou a pessoa tem alguma doença. Bem, em relação ao revestimento do osso, temos várias camadas, né? Então, só para vocês entenderem melhor, que essa membrana de tecido conjuntivo, acompanha aqui na imagem, né? Então, essa membrana de tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso, ela é conhecida como periósteo. Então, a parte mais externa, essa lâmina óssea densa que circunda o osso, é o periósteo. O periósteo ele tem duas divisões, que é a membrana externa, né, que é fibrosa e sustenta esse periósteo, e a membrana interna, que ela é celular, dá origem às células osteogênicas. Qual é a função do periósteo, né? Então, é o crescimento do osso em espessura e também as correções das fraturas.
Esse periósteo ele é inervado, tem uma percepção dolorosa e é vascularizado, como eu falei para vocês, tá? Por isso que sentimos dor, os animais também sentem dores quando acontece alguma fratura, alguma quebra do osso. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação do osso quanto à forma. Então, o osso ele pode ser classificado de acordo com o seu formato. Então, cada ossinho do corpo do animal ele tem uma classificação de acordo com a sua forma. A primeira classificação que são os ossos longos. Então, acompanha aqui abaixo a legenda, né, onde C é o comprimento, L é a largura e E é a espessura. Então, o osso longo é quando o comprimento ele é maior que a largura e espessura. Então, um exemplo aí de osso longo que temos é o fêmur e o húmero, né? Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês, né, como são feitos nas aulas presenciais, mas o fêmur é esse osso da coxa, né? Então, esse osso ele é considerado, o fêmur é considerado um osso longo. Os ossos curtos são quando o comprimento ele é bem parecido, né? Próximo à largura e à espessura. Então, esses ossos curtos são encontrados nos ossinhos do carpo. Então, a região do carpo, gente, é bem aí na região do pulso de vocês, tá? Nos animais eu já vou mostrar uma imagem para vocês saberem onde é que eles são localizados. Outra classificação dos ossos quanto à forma são os ossos planos. Então, a gente tem um osso plano, é quando o comprimento ele é parecido com a largura, porém é maior que a espessura. Então, são aqueles ossos compridos, porém fininhos, né? Então, a gente tem um grande exemplo aí do osso plano, que é o osso da escápula, né? Então, nós humanos não temos esse osso, que é a escápula, porém nos animais é aquele osso chamado de palheta. Pelo amor de Deus, não me coloquem palheta em prova, tá? O nome desse osso é escápula. Vou mostrar aqui para vocês uma imagem que fica bem legal. Outra classificação do osso, ainda em relação à forma, são os ossos irregulares. Então, como o próprio nome diz, ele é irregular, ele não tem parâmetro para a gente fazer essa comparação. Então, o principal exemplo dos ossos irregulares são os ossos das vértebras ou da coluna vertebral. Então, todos esses ossinhos das vértebras do animal são classificados como ossos irregulares. E a última classificação de osso em relação à forma são os ossos pneumáticos. Então, esses ossos, como o próprio nome diz, pneumáticos, lembra o quê? Função de pulmão, circulação de ar. Então, são ossos que contêm cavidades por onde circula o ar. Então, um grande exemplo desses ossos são esses ossos no crânio e também vários ossos nas aves também são classificados como pneumáticos. Então, como fossem ossos ocos, né? Ele tem uma grande circulação de ar por dentro, então não são tão pesados assim, certo? Ainda sobre arquitetura, o osso longo que a gente acabou de aprender ali em relação à forma, que é aquele primeira classificação, o osso longo ele tem uma arquitetura específica que só ele tem, que não tem nos outros ossos, tá? Então, os ossos longos ele tem principais partes, principais divisões que são essas em vermelho, né? Então, essas que estão dentro do quadrinho vermelho são as principais divisões do osso longo, ou arquitetura do osso longo. Caso eu pergunte em prova, né? Então, vamos acompanhar. O osso longo, ele tem esse epífise proximal, ou seja, tem duas extremidades. Ambas as extremidades, se a gente acompanhar na imagem, são chamadas de epífise, né? A diferença é que aquela lá em cima é epífise proximal e aquela embaixo é epífise distal. Acompanha a palavra dentro do quadrinho vermelho. Então, epífise, né, que é as extremidades, proximal porque está mais próxima do corpo do animal. E epífise distal, ele está mais distante desse corpo do animal. Quando eu falo corpo do animal, seria, por exemplo, a caixa torácica e abdominal, tá? Só para vocês terem uma noção. A parte do osso longo, que é esse meio do osso longo, né? Essa parte mais comprida, é a diáfise, né? Chamada de diáfise, o meio. E ainda tem uma importante característica, os ossos longos, uma classificação que é a cartilagem epifisial.
Vocês conseguem enxergar aí na imagem a cartilagem epifisial, que tem esse tracejado aí bem no meio do osso. O que seria essa cartilagem? Como o próprio nome diz, é uma área que tem cartilagem. Porém, essa cartilagem ela é presente apenas nos animais jovens, porque é uma área de crescimento do osso. Com o passar do tempo, que o animal se torna adulto, essa cartilagem ela vai sumindo, então não se tem mais essa área de crescimento. Tanto é que a gente consegue mais ou menos estimar a idade do animal depois que morre, né, observando a presença dessa cartilagem epifisial. Se tem uma cartilagem bem visível, digamos assim, o animal era um animal jovem que ainda tem linha de crescimento. A partir do momento que ele se torna um animal adulto, essa cartilagem ela some. Tranquilo, gente? É ruim essas aulas, mas anotem as dúvidas e depois vocês me perguntem, tá? Então, funções dos ossos, temos como proteção dos órgãos vitais. Quem são os órgãos vitais? Principalmente o cérebro e o coração, então são protegidos, né? Então, o cérebro é protegido pelos ossos do crânio e o coração e pulmão são protegidos pela costela, então esses ossos têm essa função de proteção desses órgãos. A alavancagem, ou seja, a movimentação do animal, também é devida à presença dos ossos. A rigidez e a forma do corpo também, né, é uma função dos ossos. Armazenamento de minerais, principalmente cálcio e fósforo, né, são os principais minerais presentes nos ossos. E hematopoese. Hematopoese, gente, é a produção de células sanguíneas. Então, essas células sanguíneas são produzidas na medula óssea, né? Não é bem no osso, mas a medula óssea está presente dentro do osso longo. Então, posteriormente, né, foi dada essa função de hematopoese para o osso, mas na verdade é uma função da medula óssea. Tranquilo, gente? Ficaremos por aqui essa primeira aula. E a aula que vem concluiremos sobre sistema ósseo, né, ou osteologia. Espero que todos continuem se cuidando e na próxima aula nos falaremos. Um grande abraço a todos.